Fala aí galera do YouTube, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo da Evolutech. Eu sou o Rafael e no vídeo de hoje a gente vai estar finalizando o nosso Hands-On 2.0, criando aqui um jogo de helicóptero. E a gente está indo aqui para a última parte, para o último vídeo dessa série, tá bom? Na última aula, no último vídeo, a gente fez a questão dos botões de pausar e continuar o game, ou jogar novamente. E a gente também adicionou ali uma pontuação, um score. Se você estiver olhando aí, vai estar aquele state private score igual a 0, tá bom? Então agora a gente já tem a pontuação do usuário também aparecendo para ele na tela como feedback, de quantos pontos ele já conseguiu fazer. Então nesse vídeo aqui a gente vai estar refinando o nosso game, finalizando ele, ajustando a questão dos botões e melhorando aí a jogabilidade também, tá bom? Então bora pro vídeo. Bom pessoal, como de costume, sempre que a gente começa a trabalhar em cima do nosso projeto, a gente vai estar rodando ele aqui, para verificar como está saindo por enquanto o nosso game, tá bom? Então a gente modificou algumas cores, mudamos ali algumas cores do helicóptero para ficar um pouco mais visível. E também a gente adicionou do lado direito ali aquela pontuação, que vai aumentando, conforme o jogador vai jogando. Só que a gente ainda tem alguns bugzinhos, que nem esse que eu acabei de mostrar. Então quando a gente acaba tocando, no nosso pipe ali, no nosso obstáculo, a gente ainda consegue movimentar o helicóptero. E outra coisa também é a questão dele bater em cima, e conseguir continuar subindo, o helicóptero. Tá? Então a gente vai estar ajustando esses pontos aqui, refinando o nosso game. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é separar o pause do final do jogo. Então a gente tem que mudar, alterar algumas coisas ali no código entre o botão que vai pausar o game e o botão que vai continuar o jogo quando a gente bater, vai resetar o nosso jogo, tá? Então aqui a gente vai verificar, se o jogo está pausado ou não, e a gente vai chamar um botão continuar, se o jogo estiver pausado. Agora, se o jogo não estiver pausado, a gente vai deixar um botão para o usuário conseguir pausar, tá? Então a gente vai verificar a nossa condição de pause, verificar se ela é verdadeira ou falsa. E se o jogo estiver pausado, se for verdadeiro, vai chamar o botão continuar. Se o jogo não estiver pausado, se a pessoa estiver jogando, ele vai puxar um botão ali para poder pausar. Então uma coisa muito importante que a gente vai começar a fazer agora é separar isso também em funções, tá? Então a gente já tem a função de pausar, o game e continuar. E agora a gente vai criar esse fim da partida, tá bom? Que ele vai realmente mostrar quando a partida foi encerrada. E basicamente a gente vai parar, o nosso contador. Só que agora a gente precisa ter um estado, para que isso aconteça de uma forma melhor também. Porque por enquanto, tanto pausar quanto o jogo encerrado, finalizado, eles estão chamando essa função do pause, tá? Então agora, quando houver a colisão, ao invés de eu chamar o pausar, eu vou chamar a função de finalizar a partida, tá bom? E aqui no pausar eu vou chamar o isPause igual a true, para a gente conseguir separar essas funções. E também vou criar aqui um resetar, uma função para que o jogo seja resetado, Então quando o usuário bater, ele vai fazer esse reset e vai continuar o game. E o continuar vai fazer essa alteração do isPause igual a false, Porque aí quando o jogo estiver pausado, ele vai continuar o game novamente. Agora a gente vai criar uma flag aqui em cima, que vai ser o isFinished, que vai mostrar que o jogo foi finalizado, que o usuário bateu. E a gente vai chamar ali também para que isso chame os botões, Então a gente vai refatorar aqui um pouquinho, o nosso código. Então, ao invés de fim da partida chamar o pausar, vai chamar a nossa função do isFinished, o nosso booleano ali. E no resetar vai chamar ele só que como false. Bom, galera, vamos ver como isso está ficando aqui na nossa tela. Então, quando o usuário colide, a gente chama o jogar novamente, só que ele está continuando, Então, o usuário continua ali tentando jogar e não está resetando de fato o nosso game, tá bom? Então uma coisa que a gente precisa mudar, na parte de cima, é que o jogar novamente vai chamar a função de resetar o jogo e não de continuar, tá? Esse estava sendo o nosso problema aqui. Vamos rodar novamente, o nosso game para ver como está ficando. Claro que um botão está sobrepondo, o outro, mas a intenção não é ver isso, mas realmente agora a gente consegue voltar, o nosso game. Não só pausar o jogo, mas realmente reiniciar para que a pessoa continue continue jogando ali do zero. Tá? Então agora aqui a gente vai fazer uma implementação, para verificar se o botão está no pause ou não e chamar as funções necessárias,
Então a gente precisa verificar, né, se o botão está no continuar ou se está no pausar, e aí chamar, né, uma função para cada um deles. Então, se o botão estiver no continuar, vai chamar a função continuar. Se estiver no pausar, vai chamar a função de pausar o nosso game. Por enquanto não estava chamando, né, as funções realmente, só tínhamos ali os botões, né. Então agora a gente já tem ali a diferença, né, entre o pausar e o continuar e também do jogar novamente quando o jogo for finalizado, né, for encerrado. Agora o que a gente precisa também verificar, né, é se o jogo está pausado e também finalizado, né, para que essa posição, né, do usuário seja reiniciada. Por quê? Porque sempre que ele estava chamando ali o pause, né, ele estava mudando, né, a posição ali do nosso usuário. Então a gente precisa que essa posição do usuário só seja modificada realmente quando o usuário está com o jogo encerrado, tá bom? E aí quando a gente pausar e continuar, que essa posição não seja alterada. E agora já está certinho, né? Quando o usuário bate, né, colide com um bloco, ele consegue resetar o game e muda também a posição. Quando a gente só pausa, né, o nosso jogo, ele continua da posição que ele parou. Bom, galera, agora que a gente já consegue, né, pausar e também resetar nosso jogo, a gente vai chamar o botão de jogar novamente, só que em outra posição, né? Então a gente vai chamar ele no meio da tela e também vamos mudar a localização dele no Y, tá bom? Porque a intenção é que os dois botões não fiquem, né, um em cima do outro. Então agora a gente já tem ali o jogar novamente, só que numa outra posição, né, da tela. E agora a gente vai pegar ele e criar também uma stack vertical, tá bom? Por quê? A intenção é que a gente verifique, né, se o jogo está finalizado, né, assim como a gente já está fazendo, só que a gente também vai dar um feedback, né, para o usuário, para ele saber que realmente o jogo parou, né, que ele conseguiu ali, jogou a sua partida, que ele tem a opção de jogar novamente, e uma mensagem também, né, de feedback ali, um parabéns, né, junto com a pontuação dele. Então a intenção é que a gente traga esses feedbacks para ele na tela. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um texto, tá? Então vamos criar aqui um text, né, falando parabéns, jogador, você conseguiu, né? A sua pontuação foi de, e aí passar qual foi a pontuação, né? Qual foi o score dele naquela partida, né? Durante a jogada dele, né, durante o round, né, que ele jogou ali, qual foi a pontuação dele. Então a gente já tem ali o jogar novamente e o nosso texto também. A gente precisa mudar a cor, né, do texto, né, do foreground color, porque o texto por padrão ele vem com a cor preta, né? Então, como a gente está jogando com fundo preto, não vai aparecer a mensagem. E agora sim, parabéns jogador, sua pontuação, e trazendo a pontuação para o usuário verificar também qual foi a pontuação dele. Bom, galera, agora que a gente já conseguiu alterar, né, o jogar novamente para a parte de cima, a gente também tem que dar uma ajustada nesse pausar, né? Porque enquanto a pessoa consegue resetar o jogo, ela também consegue continuar ele, né? Então, ou você continua o jogo ou você reseta ele, né? Então a gente vai criar aqui uma verificação também para que o jogo esteja finalizado, né? Para que a pessoa consiga clicar ou no pausar ou no continuar, né? Então tem que ter um self ali para verificar se o jogo está finalizado ou não. Se o jogo estiver encerrado, não tem por que aparecer o botão do pause, né? Só se o jogo estiver pausado, né, aparece o botão do continuar e do pausar. A gente também vai modificar a posição dele, tá? Então no X ele vai aparecer ali no 50 e no Y a gente vai pegar a altura e dividir por 10, tá bom? Para que ele apareça ali do lado esquerdo, né, da nossa tela e fique mais fácil, né, para o usuário conseguir pausar o jogo, né, quando ele tiver alguma coisa para fazer, e também que ele consiga jogar novamente com o botão aparecendo no meio, tá bom? Então agora a gente já conseguiu definir e separar ali essas funcionalidades, só que ainda, né, o nosso game, quando a gente passa, né, por cima ou por baixo, dá para desviar ali e meter um migué mesmo e conseguir fugir, né, dos obstáculos, só que não aparecendo o helicóptero na tela, tá bom? Então agora a gente vai criar uma referência, né, para o nosso helicóptero, para que a gente consiga pegar essa referência no nosso código, né, ao invés de colocar ele direto na nossa ZStack. E pegando essa referência do helicóptero, a gente vai verificar qual é a posição do helicóptero na tela, tá bom? Para que ele não fique fugindo ali, né, da nossa tela e a gente consiga fazer essas validações, tá bem? Bom, a gente já tinha feito uma parte, né, desse código, só que agora a gente também vai fazer da parte de baixo, né? Então, além da verificação da posição, né, do usuário no eixo Y na parte de cima, a gente também vai validar se ele vai estar tentando passar por baixo, né? Então a gente vai validar toda essa posição, né, do nosso eixo Y e do eixo X para que o usuário não passe nem por cima nem por baixo e
tá aí um pouquinho do resultado, né? Quando ele tenta passar por cima ou por baixo, ele acaba batendo, né, na parte de cima da tela e acaba perdendo a partida. E agora o último detalhe que a gente vai alterar, né, é a questão do score, né? Porque quando a gente bate ali do obstáculo, some o botão de pausar, mas o botão do score, né, onde mostra ali o texto do score, ainda não some, tá? Então a gente vai juntar ele nessa validação do jogo tá finalizado, porque a gente já mostra a pontuação do usuário junto com o texto. Então vale mais a pena mostrar apenas uma vez. Bom, pessoal, com isso nós encerramos aqui, né, o nosso Hands-on 2.0. Criamos, né, conseguimos fazer um jogo totalmente do zero, utilizando o SwiftUI. Conseguimos fazer o refinamento aqui, né, da questão de conseguir pausar o game, continuar, jogar novamente, a questão da pontuação. Então todos os critérios, né, que acabam entrando ali de feedback para o usuário para que um jogo seja realmente funcional, a gente conseguiu cumprir aqui nesses vídeos, tá bom? Então é isso, pessoal, finalizamos aqui a nossa série. Se você gostou, né, desses vídeos, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários se você ainda tem alguma dúvida, né, sobre essa questão da construção, né, de um jogo, se você tem alguma dúvida sobre o SwiftUI, por aí vai. Espero vocês aqui nos nossos próximos vídeos. Segue a gente também lá no nosso Instagram, @evoluatecensino. E é isso, pessoal, bora desenvolver!